Vou falar agora sobre DSR, que é o descanso semanal remunerado. Bom, em alguns casos, esse evento ele é imperceptível. Na maioria das vezes, ele é imperceptível quando se trata de trabalhadores que recebem de forma mensalista, né? Trabalhador tradicional que recebe lá um salário X por mês, né? E ele acaba sendo imperceptível porque ele é um evento que já está incluso dentro da remuneração, dentro do salário base. Para os casos de horistas, de semanalistas, de diaristas, que possuem uma característica de recebimento diferente do mensal, isso aparece mais. Mas é importante que você entenda que o conceito do repouso, ele é um conceito que está assegurado aí pelo artigo 67, tá? 67 da CLT, que diz: será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo da conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Então, vamos ver. Normalmente, o dia de descanso do mensalista, normalmente, é aos domingos. E aí, quando existe o caso, né, que é aqui, ó, o mesmo artigo 67 estabelece que, caso o trabalho aos domingos seja indispensável para o funcionamento e manutenção do negócio, a empresa deve operar no regime de escala. Lembra que a gente trabalhou na aula de controle de ponto, que existem algumas escalas, e que essas escalas automaticamente fazem com que as pessoas trabalhem no domingo como um dia normal, sendo que existe a obrigatoriedade de a pessoa, dependendo do tipo de escala que ela estiver, ela tem que ter pelo menos um domingo no mês em repouso, tá? Ela, ou seja, ela não pode trabalhar todos os domingos. Então, pelo menos a garantia de um domingo no mês, ela precisa descansar. E aí, lógico, quem não descansa no domingo, descansa em algum dia da semana. A gente está falando só sobre a característica do domingo. Então, olhando para esse conceito, o DSR nada mais é do que quando se cumpre um ciclo semanal de jornada, o domingo automaticamente é conquistado. Então, a pessoa trabalha lá, tem uma escala de segunda a sexta, cumprindo a jornada da semana. O sábado foi compensado pela carga horária realizada durante a semana, ou seja, ele deveria trabalhar de segunda a sábado. A jornada durante a semana de segunda a sexta foi um pouquinho mais extensa, para que o sábado tivesse sua compensação. O sábado não é não é um repouso remunerado. O sábado é um dia compensado pela extensão da jornada que aconteceu durante a semana. Então, é importante que você saiba disso. O domingo é, sim, um descanso semanal remunerado. Ou seja, você cumpriu a jornada da semana, o domingo automaticamente foi algo que você conquistou, porque você trabalhou todo o período durante a, a semana. Então, vamos pegar aqui, ó, o artigo, parágrafo único aqui, no artigo 67. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quando os elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento mensalmente organizada e de, constando de quadro sujeito à fiscalização. Então, quando houver a necessidade de trabalho aos domingos, tem que ter uma escala de revezamento e deve lá constar no quadro da empresa, que pode ser fiscalizado para que garanta que as pessoas que estão trabalhando aos domingos, elas estão passando por um processo de revezamento, aonde todo mundo tenha o direito de descansar um domingo no mês, pelo menos, tá bom? Bom, existe ainda a possibilidade do colaborador perder o direito do descanso remunerado da semana, né? E aí a gente vai ver no próximo slide o que pode provocar a perda do DSR, ok? Então vamos lá.
As situações onde o colaborador pode perder o direito do descanso semanal remunerado. Isso acontece quando o funcionário tem faltas injustificadas naquele período. O colaborador excede a quantidade de horas faltantes na jornada, que seria os atrasos aí, permitido pela empresa. Tá? Então, vamos lá. O empregado ele tem que cumprir uma jornada até, né, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, para que no domingo ele possa ter a garantia da remuneração do domingo. Mas aí acontece que, se ele, durante aquela semana, ele veio trabalhando e ele faltou um dia de forma injustificada, a empresa pode, existem empresas que não fazem, mas a empresa pode descontar o domingo dele. Por quê? Porque ele não conquistou o repouso. O descanso dele não foi conquistado porque ele não cumpriu a jornada total da semana. Então, como ele não trabalhou, ele também não tem direito ao descanso semanal remunerado. Isso para fins de faltas injustificadas. Ou seja, ele já fez o repouso dele de forma automática, por conta própria, e não vai ser remunerado por isso. Então, percebam, além da falta, ele ainda perde o domingo, ou seja, ele perde 2 dias de trabalho por uma falta injustificada. E existe o outro ponto aqui, que é o ponto 2, que é quando a empresa define o mínimo ou o limite, a tolerância de atrasos durante a semana. Então, ó, na semana, o empregado tem direito a se atrasar, vamos supor, a 1 hora durante a semana toda. Então, ele tem lá 60 minutos. Aí, na segunda, ele gastou 10, na terça, ele gastou 20, na terça, ele gastou 10, na quarta, ele gastou 10, já fez 40. Na quinta, ele gastou 20, já fez 1 hora. Na sexta, se ele se atrasar, ele já excedeu 1 hora de limite. Então, excedeu essa hora de limite, ele vai ter o desconto do repouso. Ou seja, ele vai ter a hora que ele excedeu, os minutos que ele excedeu de atraso, como desconto de atraso, e ele vai perder o repouso, que seria o dia do domingo. Tá? Isso a lei permite que seja feito. Por quê? Porque ele não cumpriu também a jornada total que ele deveria cumprir. Tá? Então, é importante que isso esteja bem compreendido nesse conceito para você. Ó, em geral, é considerada uma falta injustificada toda ausência que não está prevista na lei. Nesses casos, o colaborador deve avisar o gestor ou o RH que não estará presente naquele dia. Porém, essa dispensa não conta como uma justificativa formal. Então, todas as ausências justificadas, lembra que a gente falou sobre os afastamentos? Então, os afastamentos são os períodos que o empregado não está à disposição da empresa. E os afastamentos, eles podem ser legais à medida que haja uma comprovação do afastamento. Então, uma falta, um atraso, ele é um afastamento, sendo que, se ele não tiver comprovação desse, desse afastamento, ele é considerado um atraso ou uma falta injustificada. Então, em decorrência disso, o empregado vai perder o DSR. Perdão, estou dando uma agarrada na garganta aqui. Vamos lá. Com relação aos atrasos no trabalho, é comum que as empresas permitam uma tolerância diária de 10 minutos. Então, aquilo que eu falei, você pode ter uma tolerância aí, e essa tolerância ela vai ali até um determinado limite. Passou desse limite, aí sim, a empresa não vai arcar com todo o custo desses atrasos. Tá? Bom, aqui se é o atraso de 30 minutos, além do permitido, não, aqui a gente já falou sobre esse ponto. Vamos avançar para outra questão que é importante, tá? Como a gente deve calcular o DSR para o colaborador mensalista? No caso do mensalista, como eu falei no início, é, esse valor ele está imperceptível dentro do salário padrão, salário base. Por quê? Quem trabalha como mensalista, ele tem uma verba cheia lá. Salário
salário mensal, ou dias trabalhados 30, e ele ganha lá o salário de R$ 3.500. Vou dar um exemplo que está aqui no valor que a gente colocou. Então, ele tem lá uma linha e tem o valor cheio. Dias trabalhados, 30, R$ 3.500. Salário mensal, 30, R$ 3.500. Quem trabalha por hora é diferente. A apresentação de quem trabalha por hora é horas trabalhadas. Aí ele tem lá uma quantidade, tipo 180 horas trabalhadas. Descanso semanal remunerado, 40. Aí ele coloca para somar as 220 horas mensais, quando a jornada dele é 220. Então ele tem uma composição de horas trabalhadas, uma linha de horas trabalhadas no evento, e ele tem uma linha de DSR. Então, a composição das horas trabalhadas mais o DSR vai dar o valor do salário mensal que ele tem direito. Então, veja, se ele deixa de trabalhar as horas trabalhadas previstas, o DSR dele, consequentemente, vai ser menor. Se ele não cumprir a jornada de cima, o DSR embaixo vai ser menor. Por quê? Porque vai ter o desconto do dia do repouso que ele não atingiu por ele não ter trabalhado toda a jornada durante a semana. Então, isso acontece. As empresas que trabalham um regime mensalista, normalmente, quando a pessoa falta, ela desconta só o dia de falta, não desconta o DSR. Mas as empresas que trabalham com regime diorista, né, semanalista, diarista, aí sim a forma é diferente. Que aí eles vão descontar além das horas ou do dia que faltou, injustificado, lógico, vai perder também o dia do domingo, ou o dia do repouso, tá bom? Então, em cima, como é que eu calculo? O DSR é o valor do salário dividido por 30. Então, a remuneração do DSR já está inclusa aqui, ó. Olha aqui, ó. Já está inclusa aqui dentro, já tem o período trabalhado mais o DSR, está aqui dentro. Se quiser saber qual é o valor de um dia de repouso, de DSR, é só dividir por 30. Divide, aí você vai achar o valor de um dia. Então, esse um dia é o dia do repouso, que ele alcança à medida que ele trabalha durante a semana. Então, esse valor já está incluso dentro da remuneração. Já aqui embaixo, né, trouxe um exemplo aqui, a pessoa que recebe R$ 400 por semana, esse mesmo colaborador trabalha 44 horas semanais, ou seja, 6 dias por semana. Então, ele trabalha durante a semana uma jornada, de segunda a sexta, no sábado ele vai lá e complementa as 4 horas. Então, ele teve o direito ao domingo. Qual é o valor desse domingo? O valor corresponde, está pequenininho aqui, tá? Mas corresponde a um sexto total trabalhado na semana. Então, se ele recebe 400 por semana, o valor do repouso dele vai ser 400 dividido por 6. Aí você vai encontrar o valor de um repouso que vai ser pago para ele. Então, ele vai ter lá o valor da semana mais o repouso de um dia. Ok? Ou a empresa pode pagar tudo dentro do valor da semana, desde que a composição seja essa. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui porque a gente vai falar agora sobre o DSR e sobre os adicionais, que seria a hora extra, adicional noturno e também sobre comissionamento, tá? Aí já é um outro conceito que eu quero aplicar isso numa aula exclusiva. Vamos lá.